Boa noite, seja bem-vindo. Eu sou a Flávia. Esta noite vamos ouvir a história de Esther, uma história impressionante sobre propósito e destino. Uma jovem judia, em uma terra estrangeira, é chamada para salvar seu povo. Nascida exatamente para aquele tempo, ela viveu o propósito de Deus para sua vida com coragem e graça admiráveis. Ela é para nós hoje um exemplo vivo de como realizar o plano redentor de Deus em nosso cotidiano. Antes de começarmos, enquanto você se deita, deixe sua cabeça afundar no travesseiro e seu corpo relaxar totalmente. Inspire profundamente. Segure o ar por um momento. E solte totalmente. Solte o estresse do dia. Permita-se a graça de deixar ir qualquer oportunidade perdida ou tarefas por realizar. Deus lhe presenteou com o sono desta noite. Amanhã é um novo dia de novas misericórdias. Misericórdias que Deus lhe concederá quando você acordar. Agora, a única coisa que importa é este momento. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Renda a Ele o controle de qualquer pendência. Ele está com você agora mesmo, cuidando de você enquanto dorme. Respire fundo outra vez e solte todo o ar novamente. Agora, deixe sua mente viajar para outro lugar e tempo. Estamos numa cidade do leste, com grandes cidadelas, torres de elevação e portões monumentais. Joias preciosas enfeitam cada mínimo detalhe de cada edifício, e o brilho delas por toda parte chama sua atenção. As pessoas são bonitas, de pele bronzeada e olhos profundamente escuros. As ruas estão vibrando com atividades. Mercadores vendem perfumes, seda e frutas exóticas, gritam empolgados e a alegria dos compradores deixa entusiasmo no ar. Esta é uma terra distante, uma terra de reis poderosos e rainhas encantadoras. Uma terra de cores vivas e gosto refinado. Este é um relato do que aconteceu durante o tempo do rei Xerxes. O Xerxes, que governava mais de 127 províncias, se estendendo entre a atual Índia e o Egito. Naqueles dias, assentando-se o rei Xerxes no trono do seu reino, que ficava na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, ele deu um banquete para todos os nobres e servos. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore. Haviam assentos de ouro e prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. A rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres no palácio real do rei Xerxes.
E no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ele ordenou aos 7 atendentes que o serviam que trouxessem diante dele a rainha Vasti, usando sua coroa real, a fim de mostrar sua beleza ao povo e aos nobres, pois ela era muito bonita. Porém, quando os oficiais entregaram o comando do rei, a rainha Vasti se recusou a ir. Então, o rei ficou indignado e perguntou aos seus sábios, que eram especialistas em assuntos de direito e justiça: segundo a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Ela desobedeceu a ordem que recebeu do rei. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. No entanto, não demorou muito até que o rei sentisse falta de Vasti. Ele pensava nela com um pesar no coração. Vendo isto, os conselheiros do rei lhe sugeriram que procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas ficariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber um longo tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei se tornaria rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o acatou. Na cidadela de Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima que havia sido criada por ele, pois não tinha pai nem mãe. Essa moça, chamada Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi levada ao palácio do rei e confiada a Hegai, o encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comidas especiais. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Ester não havia revelado sua nacionalidade, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia instruído a manter isso em segredo. Diariamente ele caminhava de um lado para outro perto do pátio do harém para saber como Ester estava e o que estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres deveriam ser completados, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Antes de apresentar-se ao rei,
cada moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, cada moça ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saisgás, oficial responsável pelas concubinas. Elas não voltavam à presença do rei, a menos que ele se agradasse de alguma e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu para levar nada além daquilo que Hegai sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei se agradou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real, e Esther se tornou rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Um feriado foi proclamado em todas as províncias e presentes foram distribuídos por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Agora que Esther vivia no palácio, seu tio Mardoqueu vinha regularmente sentar-se à porta do rei para vê-la. Ele se preocupava com o bem-estar dela e a lembrava constantemente de manter em segredo sua origem familiar e sua nacionalidade. Esther continuou a seguir as instruções de Mardoqueu, como havia feito enquanto ele a educou. Certa vez, quando Mardoqueu estava sentado no portão do rei, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam o portão, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu ouviu toda a trama e contou à rainha Esther, que por sua vez relatou tudo ao rei, dando crédito a Mardoqueu. Quando o fato foi investigado e comprovado como verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados e os eventos foram anotados no livro dos registros históricos, e foi incluído no registro a lealdade de Mardoqueu ao rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: "Por que você desobedece à ordem do rei?" Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, Amã disse ao rei: "Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho." Após anos de convivência pacífica,
a vida de cada judeu espalhado pelo reino foi subitamente colocada em risco. Para a surpresa de todos, o rei tirou seu anel-selo do dedo e o deu a Amã, o inimigo dos judeus, e disse: faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, sem nenhum remorso pelo mal que eles estavam desencadeando. Mas a cidade de Suzã estava em confusão. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atar, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atar foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Atar retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e os povos das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam
nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Amã imediatamente para que ela atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Ester respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: Além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã, junto com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: Nada lhe foi feito. O rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia lhe preparado. Os oficiais do rei responderam: É Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei:
Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Então, o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou para administrar os bens de Amã.
Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com um anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porquanto todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada
matando-os e destruindo-os, incluindo os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Isto seria um alerta a todos os inimigos dos judeus. Então, o rei deu ordens para que assim se fizesse. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas com dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, pois Amã, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos eles, pois trabalhou para o bem do seu povo. Ester continuou a reinar como rainha, sabendo que estava cumprindo seu propósito dado por Deus. Ela estava não só em condições de salvar seu povo da destruição, mas muitos anos depois, quando o homem judeu de nome Neemias pediu permissão para reconstruir a cidade judaica de Jerusalém, a rainha Ester influenciou o rei a permiti-lo e a oferecer proteção aos trabalhadores e os materiais de construção para a obra. Ela realmente foi a pessoa certa para a época dela, assim como você é para esta, na qual Deus te colocou. Sua vida cotidiana e comum, na verdade, é extraordinária quando você a vive sabendo que seu propósito dado por Deus está entrelaçado em cada momento e evento corriqueiro. Muitas vezes, nosso propósito é revelado quando estamos em situações inusitadas ou passando por grandes desafios. Você se verá capacitado para a ocasião e confiante de que nasceu para isto. Muitas vezes, não é nas grandes e públicas arenas da vida que há significado verdadeiro, mas no aparentemente banal dia a dia do seu trabalho, ao cuidar da sua família ou ao ajudar alguém em necessidade. Quando você faz tudo isso sabendo que sua vida tem um propósito dado por Deus,
você encontrará a realização verdadeira. E se todos fizéssemos isso, poderíamos impactar imensamente o mundo com a luz de Cristo.